Reis 4, versículo de número 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar as ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam então comer, porém ele lhe disse: trazei, pois, a farinha. E colocou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum naquela panela. Pai, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Peço que o Senhor me dê autoridade para que eu possa ministrar com unção, graça e autoridade essa palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando hoje uma série que vai perdurar por 5 domingos. O nome dessa série se chama Bíblia na Veia. Diga para a pessoa assim: Bíblia na veia. Nós queremos te vacinar. Nós vamos vacinar você contra o veneno que existe na panela, que está matando muitos crentes por aí afora. A morte na panela. O profeta, reunido com os filhos dos profetas, estavam em um determinado lugar e havia fome na terra. Não havia alimentação na terra. E os homens então saíram para fazer uma sopa. E ao buscarem ali algumas ervas, eles trouxeram uma erva, e aí, sem saber, aquela erva era venenosa. E quando eles colocaram dela na panela, fizeram um caldo, deram aos demais para comerem, e quando eles estavam então comendo daquela sopa, perceberam que havia veneno. E um gritou: a morte na panela, a morte na panela. Nesse momento, creio eu que alguns já estavam se asfixiando, provavelmente outros tendo ânsias de vômito. Imagino o que aconteceu naquele instante. O profeta Eliseu pede farinha, pega daquela farinha e coloca a farinha na panela e mexe e diz: agora podem comer. E eles então comeram e já não havia mais veneno naquela panela. Eu não sei se a minha mãe aprendeu com o profeta, mas eu lembro da minha mãe dizer quando eu era menino, falar: mãe, a comida está ruim. Minha mãe falava: põe farinha, meu filho, porque farinha conserta qualquer comida. Você chegou numa casa, alguém te pediu farinha, a comida não está boa. Se pediu pimenta, é para consertar. Mas entenda uma coisa, sabe, a Bíblia diz que havia morte naquela panela. E os filhos dos profetas estavam comendo veneno. Irmãos, não muito distante disso, eu quero fazer um paralelo com essa situação, sobre o que nós vivenciamos hoje. Para mim, o que aconteceu ali acontece hoje. A morte na panela, a morte. Eu vejo o povo de Deus com muita fome de aprender, com muita fome das coisas de Deus, mas eu percebo que o que mais mata não é a fome, é o veneno. Poucas pessoas morrem de fome e muita gente morre por causa de comida. Sim ou não? Procura saber quantas pessoas morreram esse ano com fome aqui em Formiga. E pergunta saber quantos morreram por causa de comida. O excesso da comida mata, como a falta de comida mata. Mas no contexto aqui, a Bíblia nos mostra que eles estavam morrendo por causa daquilo que eles comeram. Eu quero fazer um paralelo entre aquilo que estão nos dando para comer, a panela da internet que você entra para comer, a panela do WhatsApp, que chega mensagens bíblicas para você,
que você entra no YouTube e assiste mensagens, que você entra no Facebook, no Twitter, no Instagram, e ali você ouve mensagens, você ouve palavras. A pergunta que eu te faço é: será que você não está comendo veneno? Eu sei que ali tem muita coisa boa, eu sei que ali tem muita coisa que vai nos fazer crescer, e delas eu também utilizo, mas no meio daquilo ali, eu vejo muito veneno espalhado, muito veneno. Há muitas coisas interessantes, chamativas, mas você precisa entender que o veneno que eles estão te dando ali, o veneno que eles estão colocando no meio daquela comida, está envenenando você. Aquelas pessoas que estão ali não são seus pastores, são apenas líderes, pregadores de multidões, que não têm ovelhas, que nunca pastoreou uma igreja, nunca, nem sabe o que é isso, mas está ali dando conselho, só ali, porque ele não tem outro rosto, você não conhece fora dali, você não sabe quem é ele fora dali. Não são pastores, são apenas influenciadores digitais, gente que não está em busca de alma, gente que não está em busca de gente que está em busca de números, de curtidas, de likes, de comentários, para simplesmente gerar engajamento nas suas redes, porque isso traz dinheiro. Quanto mais seguidores, mais poder, mais dinheiro. Tipo de gente que, quando você olha, você fala: cara, esse cara é perfeito, meu pastor não está com nada. Gente, olha só que auditório mais legal, essa igreja, ela é a top das tops, o meu povo, a minha igreja não está com nada. Gente que passa uma imagem de perfeição, porque nas mídias sociais não existe defeito, não existe problemas, que tem inveja na gente. Às vezes você vê cada casamento nas redes sociais, você fala: gente, que inveja, meu casamento não é assim. Quando sai dali, que não está nas mídias, aí você vai ver quem de fato são aquelas pessoas que têm defeito e lutas como você. Eles não interessam em pastorear, eles não interessam em tirar carrapicho seu, te ouvir, lidar com suas aflições, chorar com você por causa daquilo que você está sofrendo com seus filhos lá de casa, da sua casa, do seu marido, da sua esposa. Não, eles não estão preocupados com o seu casamento, com as complicações que existem lá no seu lar, com o seu salário que não está dando para cobrir a despesa do mês, os seus conflitos, com os seus medos. Na verdade, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com as suas curtidas, com os seus comentários, seus engajamentos. Eles jamais falarão para você aonde você possa encontrá-los, jamais, a menos que eles vá dar uma palestra aonde tem uma multidão. Aí eles citarão o endereço para você ir, mas você será apenas mais um no meio da multidão. Nada mais, nada menos, porque a eles não interessa, a eles não interessam isso. Eu me lembro de um dia, quando eu estava transicionando a visão na igreja, eu estava passando os irmãos, as irmãs, pelo encontro com Deus. Eu cheguei para um irmão e disse: irmão, você já fez sua inscrição? Ele falou: pastor, eu não vou no encontro com Deus. Eu disse: por quê, querido? Porque isso é do diabo. Eu falei: o quê? Isso é do diabo. Você está falando que eu estou trazendo coisa do diabo para a igreja? Não, pastor, porque lá na internet, na televisão, o pastor fulano falou que encontro com Deus é coisa do diabo, não sei o quê. Eu falei: irmão, mas o seu pastor está falando que é coisa de Deus. Mas aí eu fico em dúvida. Eu falei: então tá bom, me conta uma coisa. Quando você aceitou a Jesus e você estava com a vida toda destruída, no álcool e nas drogas, quem foi o pastor que orou pela sua vida e te aconselhou? Fui eu ou o pastor da televisão, da mídia? Não, foi o Senhor. Quando você ficou noivo, quem fez seu noivado? Foi eu ou o pastor da mídia? Foi o Senhor. Quando você se casou, quem celebrou seu casamento? Fui eu ou foi o pastor da mídia? Foi o Senhor. Quando seus filhos nasceram, quem apresentou seus filhos no altar da igreja? Fomos nós da igreja ou foi o pastor que está te falando que o encontro com Deus é do diabo? Não, foi o Senhor, foram os pastores da igreja. Quando sua mãe morreu, quem estava lá do seu lado, no velório, chorando com você? Fui eu ou o pastor da mídia? Não, foi o Senhor. Quando você atravessou aquela crise no seu casamento, que você me procurou, eu fiquei até altas horas com você e sua esposa, ouvindo vocês dois, e hoje vocês estão uma benção. Fui eu ou o pastor da mídia? Não, foi o Senhor. Eu falei: então deixa eu te perguntar uma coisa, quem é o seu pastor? Sou eu ou o pastor da mídia? Não, é o Senhor. Eu falei: então cala a boca, para de seguir esse cara e vem fazer o que a gente está falando aqui dentro da igreja.
Caso contrário, procure por ele. Veja se ele te recebe lá. Vocês sabem aonde eu moro. Vocês me veem toda semana. Vocês presenciam as minhas dores, minhas lutas, meus sofrimentos. Sou de carne e osso. Não sou um super-herói, como eles apresentam lá. E aí de lá, sem nunca ter pastoreado uma igreja. Porque muitos desses caras, eles só conhecem isso aqui, ó. Toda pessoa que quer ser pastor, toda não, quase toda. O que é pastor para você? Pastor é pregar para uma multidão. Só que segunda-feira, amanhã, eu estou aqui com uma irmã que marcou comigo, que está com um problema gravíssimo no casamento dela, que o marido está traindo. Aí você não quer estar aqui, né? Aí você não quer estar aqui na minha pele, quando um irmão chega aqui chorando, desesperado, fala, pastor, aconteceu um problema lá na minha casa, vão cortar energia lá em casa, eu não tenho dinheiro, eu não sei como é que eu faço. Você não está aqui. Você não está aqui quando outro dia eu estava aqui, me aparece um cara com 38 na cintura para aconselhamento. O que você vai fazer, meu filho? Eu vou ali matar um outro cara que mexeu com a minha mulher. Falei, calma, põe essa arma aqui, vamos conversar. Não, esse pastor ninguém quer ser. Esse aqui todo mundo quer ser. Só que a vida do pastor não é no domingo. A vida do pastor é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Sabe? E o tempo todo só lida com problema. Quando esse celular meu toca, é igual celular de polícia, é encrenca. Isso aqui é 190. O coração já até treme. Epa, lá vem. Só que esses caras não fazem isso. Não fazem isso. Mas não faz mesmo. E eles querem te alimentar, querem te dar alimento. Sabe, a comida que você está comendo, muitas vezes está gerando uma catarata nas suas vistas. Sua visão está turva e você não tem visão correta das coisas. E você começa a deturpar. A tua igreja que é para te acolher, você começa a detestá-la. O seu pastor, que é um homem que Deus colocou na sua vida para te dar norte, você começa a abominá-lo. Mas o cara da internet, esse é o top dos top das galáxias. Mas que nunca vai te atender, nunca vai olhar na sua cara e nem sabe quem é você. O grande problema do veneno na panela não é que é uma mentira, não é que eles pregam mentira, não. Outro dia eu vi uma pregação sobre graça, e a graça ela é maravilhosa, e o que esse cara foi falando sobre a graça de Deus é fantástico. Mas num determinado momento ele falou, a graça é tão forte que você nem precisa se arrepender mais. Não existe arrependimento na graça. O grande problema não é a mentira, é a meia verdade. Porque você pensa que aquilo é verdade. E de repente você fala, eu não preciso me arrepender mais. E o outro dizendo que nós somos como Deus, não temos que ter inveja nenhuma de Deus, nós somos Deus como Deus é. Isso está fazendo sucesso nessa garotada, nessa meninada. Por quê? Porque eles falam na língua deles, e por outro lado, você não tem que ficar aqui ouvindo nada de ninguém, não tem ninguém para te confrontar, porque ninguém vai te confrontar na tela do computador, na tela do smartphone. E o mundo está do jeito que está. Para mim, nós tivemos agora o Descende, que para mim foi um marco na história do Brasil. Eu estou acreditando que aquele evento, não ele, mas Deus falou assim, nesse dia eu vou começar a fazer algo no Brasil. E o que está no meu coração, o que eu estou entendendo é que vem um avivamento agora, e esse avivamento é para ensinar os crentes a ser crente, porque os crentes não sabem ser crente. Os crentes de hoje precisam aprender a ser crente. E quando eles aprenderem a ser crente, aí nós vamos ver um grande mover na igreja. Aí sim, nós vamos ver multidões se convertendo e o Brasil se tornando um celeiro de missionário. E depois vem o pós-avivamento. Aí vem a mornidão, a frieza e vai tudo por água abaixo. Porque a história de avivamento é assim. Você já estudou a história dos avivamentos? É assim. Vem, sobe, depois que passa, acaba. Mas isso eu não estou falando para agora, eu estou falando para a geração dos meus netos, dos meus bisnetos. Mas sempre Deus vai levantar vozes que vai gritar, a morte na panela, a morte na panela. Nós não vamos permitir isso. Sabe, então, quando eu passava por essa situação, eu via essa questão da morte na panela, eu percebo que a igreja atual, quando eu falo a igreja do Brasil, ela tinha tudo para ser uma igreja forte, poderosa, mas não é. Ela cresce na extensão de um oceano, mas na profundidade de uma piscina infantil. E eu começo a perceber que esse povo da internet, eles estão mais atrapalhando que ajudando. Porque estão gerando um mundo de desigrejado.
E aí, quando se levanta alguém para falar contra a igreja, esses desigrejados são os primeiros a ir lá e começar a tecer os mais terríveis comentários, e críticas, e deboche. Pega um irmão orando em língua e faz o maior deboche do outro que está ajoelhado e orando. Sabe, nós estamos vivendo uma era de grande esfriamento, estamos caminhando em passos largos para a igreja de Laodiceia, que pensa que é rica, que tem tudo, mas é pobre, cega, miserável, desgraçada e nu. A igreja que não é quente, que não é fria, que é morna. Nós estamos caminhando por uma era muito difícil, muito complicada. Eu começo a perceber que muita gente, a internet deu voz para muita gente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, já falava que existem muitos tipos de vozes. E a minha pergunta é, qual é a voz que você está ouvindo? Outro dia alguém disse, pastor, parece que o joio aumentou no meio do trigo. Eu falei, não aumentou não, irmão. Não, parece que sim, pastor. Antes não tinha tanto joio. Eu falei, não, o joio continua o mesmo. Só que agora o joio tem Facebook, Instagram, e Twitter e WhatsApp. Mas continua do mesmo jeito. Eu e vocês precisamos estar atentos com relação a isso. E quando eu falo de vacina, a única vacina contra isso é isso aqui, ó. É vacinar com a Bíblia. Então nós vamos abordar temas básicos, mas profundos na Bíblia. E começando hoje, eu quero te falar uma coisa. O que é a Bíblia? Você já parou para pensar nisso? O que é a Bíblia? O que representa a Bíblia para você? O que representa? Sabe, qualquer tipo de pregação ou crença deve estar fundamentada na Bíblia. A Bíblia é o filtro. Eu não posso aceitar nada que vai contra ela. Ela é o filtro, ela é a lente dos meus óculos. É ela que é a luz para o meu caminho. É ela que me dá o norte. Qualquer coisa que me apresentem, mas que vai contra os princípios da palavra, essas coisas devem ser descartadas. Na ciência, para provar que a ciência está certa, o que a ciência usa para mostrar que ela está certa? O experimento. Por exemplo, nós estamos agora vivenciando uma nova etapa de pandemia no mundo com um novo coronavírus. E o que eles querem nesse momento agora? Descobrir uma vacina. Mas para descobrir essa vacina, eles precisam de uma experiência. Então já foram em alguém, no Brasil, o Brasil já saiu na frente nisso aí, né? Graças a Deus. Agora dá um orgulho de ser brasileiro, né? Já saiu, já descobriram em menos de 48 horas. Daqui a pouco a gente vai ter a vacina. Mas nasce do experimento. O que provoca, ou o que respalda a ciência é o experimento. O experimento é que diz se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Para o cristão, quando eu falo de uma forma teológica, no cristianismo, o instrumento da verdade é a Bíblia. Se você quer saber se alguma coisa é verdade, vai para a Bíblia. O pastor falou, o que a Bíblia está falando? Não interessa o que o pastor falou, o que interessa é o que a Bíblia diz. Não interessa o que o padre disse, não interessa o que o bispo disse, não interessa o que o apóstolo, o que o papa, o que interessa é o que está escrito. Porque a Bíblia ela nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. Se você quer saber a opinião de Deus sobre qualquer assunto, leia a Bíblia, está aí. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Eu vou repetir. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Diga comigo, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai encontrar gente lá colocando morte na panela, dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, se não é a palavra de Deus, por que eu vou seguir isso? Não tinha atrás do Alcorão? Porque o islâmico me diz que o Alcorão é a palavra do Deus dele. A Bíblia, sim, ela é a palavra de Deus. Crer na Bíblia é crer na palavra de Deus. Crer na Bíblia é crer na autoridade de Deus. A Bíblia é o próprio Deus, é a própria palavra. Portanto, quando eu desobedeço a Bíblia, eu estou desobedecendo a Deus. Entenda, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é que, não, a Bíblia contém a palavra. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
No Antigo Testamento, você vai ver muitas vezes os profetas, quando eles vão dirigir a palavra, eles já começam dizendo assim: assim diz o Senhor. Quando você vai para a sua Bíblia lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,16, vai dizer: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que essas pessoas fazem muitas vezes é tirar um texto de dentro do contexto. E todo texto tirado do contexto se transforma num pretexto. Ah, pastor, alguém está pecando e usou a Bíblia para falar que ele está certo. Não, mas se ele tira um texto do contexto, ele vai achar um pretexto. E eu e você precisamos ter essa clareza. Porque o que está em conformidade com a Bíblia é verdade. Se não está em conformidade com a Bíblia, não é verdade. Crer o que a Bíblia afirma é crer em Deus. Mas falar que algo na Bíblia é falso é descrer do próprio Deus. Não, o Mar Vermelho não abriu. Aquilo ali é só uma historinha, uma ilustração. Não, a minha Bíblia diz que o mar abriu. Ah, mas não é bem assim. Então, o milagre, então, foi os faraós afogar no seco. Já que não abriu, já que não aconteceu nada, abriu, depois eles passaram e afogaram no seco. Não, ali não tinha uma passagem, tá? Então eles afogaram no seco, porque o povo hebreu passou. Não, sabe, Noé, não é bem assim. O dilúvio, deixa eu te explicar. Não, o inferno, isso não existe. Isso é coisa inventada. Não, Satanás, o diabo somos nós. Sabe, você já ouviu esse monte de baboseira. Não existe transformação de vida. Não, dízimo. Dízimo, dízimo, o que é isso? Você ficou doido. Você vai encontrar muito veneno para te envenenar. Se é que você já não está envenenado. E por isso nós queremos te vacinar. Te vacinar com essas verdades da palavra. A Bíblia, ela é o nosso juiz. Ela é o nosso juiz. Somos julgados pela palavra. Alguém disse assim: ah, pastor, é muito comum a gente ouvir isso em alguns casos aí polêmicos. Pessoas chegam para mim e dizem: não, pastor, nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos. Só Deus pode julgar. Gente, eu concordo com isso. Eu não posso julgar ninguém mesmo, não. Eu não posso julgar ninguém. E só Deus pode julgar. Amém? E Deus já julgou. Está escrito aqui. Então, quando eu leio para você que homossexualismo é pecado, não sou eu que estou falando, é o que está escrito aqui. Foi Deus que colocou. É palavra dele. Entende isso? Não sou eu que estou te julgando, filho. Ah, não, o senhor está julgando não sei quem, o senhor está julgando o outro, porque o outro está adorando a imagem, você está julgando ele, você está julgando o outro, porque está atrás. Não, eu não estou julgando ninguém, a vida é sua, faz o que você quiser dela, só que você vai ter que prestar conta, porque já está escrito aqui, ó. Você acha que juiz pode te julgar da cabeça dele? Um juiz. Quando você tem uma sentença e você está num tribunal para ser julgado, o juiz, para ele te dar uma sentença, para te condenar ou para te absolver, ele vai usar a lei. Ele tem o Código Penal, ele tem as leis. Os advogados que estão aqui sabem muito bem disso. Tudo que vai fazer tem que ter respaldo da lei. No mundo espiritual, o respaldo está aqui, ó. Está aqui. Então eu e você precisamos ter esse entendimento. Eu não vou sair aqui apontando o dedo para A, para B, não. Eu amo as pessoas. Eu tenho que amá-las. Eu tenho que compreendê-las. E quando eu falo, eu não posso falar de mim. Eu tenho que falar da palavra. Não sou eu que julgo, é o que está escrito. É Deus quem disse. Uma coisa é você falar o que você pensa. Ah, eu acho que isso está errado. Então troque o acho pelo está escrito. Diga comigo, eu vou trocar o acho pelo está escrito. Então a Bíblia, ela nos direciona, ela coordena as nossas vidas. Mas eu tenho visto muitos crentes deixar partido político influenciá-los. Ah, vai falar de PT para uns irmãos aí que você toma pedra na cabeça. Vai falar de Bolsonaro para outros aí que eles te metem um tapa na cara.
Meu irmão, eu não quero saber de Lula, eu não quero saber de Dilma, eu não quero saber de Bolsonaro, eu quero saber de Bíblia. Se o PT está na Bíblia, eu sou PT. Se o que o Bolsonaro está fazendo está na Bíblia, eu sou Bolsonaro. Mas se eles não estão, eu sou contra, porque maior do que qualquer coisa externa e fora, é essa palavra que está pregada aqui dentro de mim. Ela direciona a minha vida, ela coordena a minha vida. O que a Bíblia diz sobre o feminismo? O que a Bíblia ensina sobre isso? Está dentro da palavra? Está. Apoio meu. E estou matando um bocado de gente de raiva aqui hoje de manhã, né? Duro é esse discurso, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Se isso aqui não coordena, não organiza, não direciona a sua vida, deixa eu te dizer uma coisa, filho, você está perdendo seu tempo aqui. Está perdendo seu tempo aqui dentro. Porque não é incompatível. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro, mas os dois juntos não vai caminhar. Não vai. Nós temos que parar com essas besteiras que tentam entrar lá de fora, aqui para dentro. É aqui, é a Bíblia que nos coordena, é a Bíblia que nos orienta. Qualquer ideia, ideologia de gênero, o que a Bíblia diz, a Bíblia apoia, então vamos apoiar. A Bíblia não apoia, então não temos apoio nosso. Ou nós somos ou nós não somos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não larguei minha vida lá fora para ficar fazendo papel de palhaço aqui, não. Eu não larguei minha vida lá fora, abandonei minha vida, minha carreira, para ficar aqui pregando água com açúcar, não. Porque se for para mim viver aquilo lá, então eu já saio e vou de ponta para lá. Agora eu ficar aqui e lá, eu tenho que decidir. O profeta já dizia, multidões no vale da decisão. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. São situações que a própria Bíblia nos coloca. As coisas de Deus, elas são compreensíveis. E não há muitos mistérios nisso aí não. Qualquer pessoa simples consegue compreender a Bíblia. Como as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, 1 Coríntios 2,14 fala isso, o bom entendimento das Escrituras é, muitas vezes, mais o resultado da condição espiritual do indivíduo do que da habilidade intelectual dele. Pastor, eu não estou entendendo nada de Bíblia, eu acho que eu vou fazer um curso. Não, vai orar. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É por isso que você vê, às vezes, o pipoqueiro do fórum ganhando para Jesus o juiz. O pipoqueiro que não estudou, ganhando o juiz. Você vê uma pessoa muito simples, mas se conhece Deus, fazendo a coisa certa. E você vê um monte de gente com diploma na mão fazendo um monte de besteira. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O que eu quero que você entenda é que sem conhecimento você é destruído. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, a Bíblia diz lá, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque o povo quer internet, o povo quer rede social, o povo quer pregação pronta, o povo não quer saber de ler Bíblia. E está comendo veneno, e está fraco. Nós estamos vivendo uma geração de crentes fracos. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz, e deixa muito claro para nós que não existe cristianismo sem a Bíblia. Pois como invocarão a quem não creram, e como crerão em quem não ouviram, e como ouvirão a quem não, se não há quem pregue. A própria fé, ela nasce com base na Bíblia, porque o versículo 17 do mesmo capítulo diz que, de sorte, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E te digo mais, até a sua oração, se não tem Bíblia, é maldita. Porque em Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz, os que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. A vida do cristão começa na Bíblia e floresce na Bíblia, porque lá em Mateus capítulo 4, Jesus nos ensina no versículo 4, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como você precisa de alimento que alimente o seu corpo, você precisa de alimento que alimente a sua alma, que alimente o seu espírito. E quando o diabo veio para tentar Jesus, e lançou as tentações em Jesus, Jesus não disse, está amarrado, Satanás. Não, Jesus não disse isso. As 3 respostas para as 3 tentações começam com a seguinte frase, está
escrito. Essa é a arma que você tem para vencer o diabo. Está na sua mão. A palavra de Deus. É muito interessante isso, porque quando eu começo a ler essa palavra de Deus, eu começo a entender isso, aí eu começo a entrar num processo de transformação, e eu passo a ser um cristão. Então, o que é um cristão? Cristão é aquele que entendeu que Jesus Cristo morreu para pagar a penalidade dos nossos pecados. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não só apenas por nós, mas Ele morreu por todos. Então, o cristão é alguém que se arrependeu e creu nas boas novas do Evangelho. Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que respondem à fé ao Evangelho, Deus promete a eles algumas coisas: que eles serão perdoados os seus pecados, que eles serão salvos do inferno, e diz mais, que eles experimentarão uma transformação de vida, que Jesus, conversando com Nicodemos, chamou isso de novo nascimento, e que Ezequiel, no Antigo Testamento, já falava que haveria uma transformação no coração. Eu quero ler esse texto de Ezequiel, que diz assim, Ezequiel 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vocês o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Quando você se torna um cristão, isso acontece com você. Se isso não acontece com você, você é apenas um cristão nominal, mas não teve uma experiência de transformação. Você não vive o que Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Essa mudança resulta numa transformação dentro de nós, que produz um caráter transformado, uma vida transformada. Todos os setores da nossa vida são mudados, no trato com a esposa, no trato com o marido, no trato com os filhos, no trato com os pais, no trato com o dinheiro, no trato com os negócios, no trato com o sexo oposto. Há uma transformação no seu caráter, há uma mudança dentro de você, que não é algo que você provoca, mas o Evangelho dentro de você provoca essa transformação. Eu não quero dizer com isso que você vai ser um anjo, não estou falando disso. Eu estou falando que você passa a ser um indivíduo que manifesta um grande amor por Deus. Pastor, sabe, me dá uma tentação, me dá uma vontade de fazer, mas eu não faço. Por que você não faz? Por amor a Deus, porque eu o amo, eu sei quem Ele é, eu tive uma experiência com Ele, eu fui transformado. Você passa a amar a Deus, você passa a amar a sua igreja, você passa a ter uma sincera obediência aos mandamentos, um caráter traçado, um caráter, diria, não traçado, mas nos traços de Cristo, semelhantes a Cristo. Você procura imitá-lo. Paulo chama essa mudança aí de fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Algo começa a acontecer dentro da sua vida, mas você continua sendo um pecador, porque a lei do pecado está em você. A lei do pecado vive em você. E a Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado, é um mentiroso. Você não se torna um ser humano perfeito, porque o pecado habita em você. Mas todos os dias você levanta e diz: hoje eu tenho que lutar contra o velho homem, hoje eu tenho que lutar contra a minha velha natureza, hoje eu tenho que lutar contra os meus pecados. E quando você então, você vai viver, há momentos que você vai tropeçar, há momentos que você vai cair, mas você vai bater a poeira e vai levantar, e vai dizer: o sangue de Jesus me purifica, e eu vou continuar na minha caminhada, e não vai ser esse pecado, não vai ser essa bobeira que eu dei que vai me derrubar, eu vou prosseguir. Eu sei quem eu era, eu sei quem sou, e sei para onde eu estou indo. Eu sei quem é o meu Deus.
Eu sei que eu não sirvo a um carrasco, mas a um Deus de amor e misericórdia, que me perdoa e que deixou o sangue de Jesus para me purificar, e a sua graça que invade a minha vida, e sou salvo por ela. E quando você começa a praticar esse tipo de coisa, você é chamado de cristão. E quando nós nos juntamos, nós somos chamados de igreja. Ei, você não é a igreja sozinho. Entenda isso. Você não é a igreja sozinho. Você faz parte da igreja. A igreja é composta de homens e mulheres. Homens e mulheres que foram, ou são, ou sempre serão verdadeiros crentes em Jesus. E cabe à igreja exercer pelo menos 3 coisas. Poderia dizer que evangelização, adoração e misericórdia. E aumenta uma 4ª, a educação. Porque você precisa ser educado no conhecimento do Senhor, da palavra de Deus. Você precisa evangelizar como igreja. Você precisa fazer misericórdia, como o que nós fizemos aqui hoje. Isso se chama misericórdia. Mas eu e você precisamos ainda ter mais clareza. Quando Paulo ele escreve a Efésios, capítulo 5, versículo 25, ele diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo estava se referindo ao amor de um marido e uma esposa. E aí eu quero dar uma dica para você. Às vezes, algumas moças chegam para mim e dizem: pastor, eu estou namorando um homem fora da igreja. Pastor, o senhor acha que eu deveria me casar com ele? A pergunta que eu faço para elas é: filha, me conte uma coisa. Você quer ser amada? Eu abro Efésios 5, 25 e digo assim para elas: você quer ser amada por um homem como Cristo amou sua igreja? Ah, claro, pastor, que eu quero. Eu pergunto: seu marido, seu futuro marido conhece a Cristo? Não. Eu falei: então como é que ele vai te amar como Cristo amou a igreja se ele não conhece a Cristo? Como é que vocês vão fazer quando ele quiser ir para o forró e você para a igreja? Ou você vai acompanhar? Vai dançar a noite inteira lá? Como é que vai funcionar isso? Ah, mas eu já... Não, filha, eu não estou aqui para te proibir, não. Eu vou orar por você, vou abençoar você, vou orar pela vida dele, vou lá, faço o casamento de vocês. Mas eu não posso me omitir de te dizer isso. Para que lá na frente, se acontecer alguma coisa errada, você vem me julgar na minha cara. O senhor teve a oportunidade lá no curso de noivo e não falou nada comigo. O senhor sabia e não me avisou. Agora, por outro lado, você pode ganhar ele para Jesus e ele ser uma bênção e ser até mais crente que você. Eu não sei. Eu não sei. A Bíblia diz que a semente é lançada. De repente ele converte no ato do casamento. Se converter, você está feita. Glória a Deus, vai ser feliz. Mas se não, você está enrolada. Por quê? Conversa com uma mulher casada. Não, fala comigo não, eu sou pastor. Se eu não sirvo de base, eu sou pastor. Conversa com uma irmãzinha casada, com um marido que não é crente, vai ver as lutinhas que ela passa aí no carnaval e outras coisas mais. Letícia e Totonho. Né? E tantos outros aí que vieram do mundo, Edgar e Suzana. E tantos outros, Ana e Sandrinho. Tantos que não tiveram a oportunidade de casar dentro da igreja. O marido está lá fora, a esposa aqui dentro e aquela luta. Ou o contrário, porque nós também temos o contrário. Nós temos irmãos aqui que são crentes no Senhor Jesus. Agora, aí entra o machismo, né? Não, o marido querer ir para o baile até dá, mas a mulher querer ir para o baile, aí não dá não, pastor, aí não, aí eu não aceito, aí é demais. Mas a verdade é essa, a verdade é essa. Então você tem que estar atenta, tem que conversar tudo isso antes. E mesmo conversando, deixa eu te falar uma coisa, namoro é namoro, casamento é casamento. Namoro é feito de eventos, casamento é feito de desafios. Ok? Quem aqui namora, diga eu. Gente, tem pouco namoro aqui, né? Vocês ficaram com medo aqui de eu falar alguma coisa. Então deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já namorou, diga eu. Tá bom. Você lembra do seu namoro? Cada encontro era um evento. Sim ou não? Meu amor, vamos comer uma pizza hoje? Não, hoje vamos no lugar tal. Cada encontro é um evento. Casamento não. A hora que você levanta, você olha para o lado, você fala: é hoje. Você fala: casei com uma mulher tudo maquiada, linda, maravilhosa. Gente do céu, cadê que a mulher que eu casei com ela ontem? Que cabelo, que bafo na boca, que encrenca que está aqui do meu lado. Sou eu, não estou acreditando.
E ela, por outro lado, olha e fala, meu Deus, não me falaram desse chulé, eu não aguento isso. Eu não aguento isso. Então, assim, sabe, aí começa aquelas coisas que não existiam. Então, se o casamento... Deixa eu te falar uma coisa. Ei, ouça o que eu vou te falar. Ouça o que eu vou te falar. Namoro é descartável, noivado é descartável. Outro dia uma menina me procurou e falou, pastor, desesperada. Pastor, meu noivo me traiu. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Não, você não está entendendo. Eu falei, não, minha filha, é melhor ele te trair no noivado do que te trair no casamento. Você não entendeu? A ficha não caiu ainda não? Namoro e noivado são descartáveis. É para te ensinar aonde você está entrando. Por isso, eu sou contra crente casado do dia para a noite. Eu acho que tem que ter um tempo de conhecimento. É um tempo para me provar, para me ver aonde é que eu estou entrando. Porque a maneira como ele trata a mãe dele, ele vai me tratar. Se ele não respeita a mãe, ele vai me respeitar. Então, namoro e noivado, você tem que vestir uma roupa de detetive e ficar investigando o tempo todo. Ah, é assim que ele faz. É dessa forma, é assim que ela faz. Aham, tá certo. Porque depois do casamento, meu filho, acabou. Casou, acabou. Até que a morte se separe. Então, ore para que tudo que der de errado, que dê no seu noivado, no seu namoro. Porque no casamento não pode dar. Caminhando para o fim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala de igreja, existem duas igrejas. A invisível e a visível. A invisível só Deus conhece, porque só Deus conhece a condição do nosso coração e só Deus conhece o que passa dentro de cada um de nós. Agora, a visível é aquela que eu e você, nós vemos. E quando Deus fala da igreja na Bíblia, Ele usa metáforas. Ele usa metáforas. Uma hora, Ele compara a igreja como uma plantação, uma lavoura. E toda lavoura tem bons frutos, mas a lavoura também tem espinhos. Então, nem tudo na igreja, nem tudo que reluz aqui dentro é ouro. A igreja, ela tem de tudo dentro dela. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo, ele mostra a igreja como um corpo, Ei, meu dedo sozinho não é eu. A mão sozinha não tem nada a ver comigo. Mas quando ela está unida com o meu punho, que está no meu braço, que está no meu corpo, aí sim eu sou igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um medo de ficar falando de igreja. Vocês não me vêem falando igreja aqui. Sabe por quê? Porque eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo. E quando eu falo mal da Assembleia, da Presbiteriana, da Quadrangular, eu estou falando mal de Cristo, porque é o corpo dele. A Bíblia diz que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Então eu preciso entender, eu preciso ter essa clareza. Isso tem que ser muito claro para mim. E sendo eu um membro do corpo, então a pergunta é, o que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo o meu papel dentro do corpo? Eu de fato estou sendo igreja? Efésios 4:15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo justas operações de cada um, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A igreja é o corpo, ela é a lavoura, ela é o edifício. Igreja não é o céu, entenda isso. Pastor, eu quero uma igreja perfeita, então morre, porque a hora que você morre, você vai entrar nela. A igreja perfeita não está na terra, ela está depois da morte. Ah, pastor, encontrei uma igreja perfeita, estou indo para lá. Não vai não, irmã. Não, pastor, por quê? Porque você vai atrapalhar eles, fica quieto aqui. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Eu defino a igreja como um bando de gente imperfeita que prega um Deus perfeito. Ah, eu não vou na igreja porque lá tem muita gente hipócrita. É a mesma coisa de dizer, eu não vou na academia porque lá tem muita gente gorda. As pessoas que estão aqui estão se tratando. Isso aqui é hospital, isso aqui é lugar de cura. Uns já estão num processo mais avançado, outros estão num processo chegando agora, outros estão na UTI, a gente está igual um louco aqui tentando ver se coloca um monte de equipamento para ver se ele ressuscita. Quando se fala em igreja comigo, é isso que eu penso.
É isso que me vem à mente. Eu falo, igreja não é o céu. Igreja tem trigo, mas igreja também tem joio. Igreja tem ovelha, mas igreja também tem bode. Igreja tem profetas de Deus, mas igreja também tem falsos profetas. Igreja tem pastores, mas igreja também tem mercenários. E Jesus não nos ocultou nada disso. Para mim, igreja é igual a arca de Noé. O dilúvio todo mundo morreu, só tem água. E eu estou aqui dentro, aqui, com um elefante, com um leão, aguentar um pum de elefante na minha cara, eu não aguento isso. Noé, eu não aguento o pum desse elefante, Noé. Então pula na água, vai embora. Não, deixa eu ficar quieto aqui então. Você está entendendo? Pode ser ruim, mas está bom. É o que Deus providenciou para a nossa salvação. E para que nós possamos ajudar um ao outro. E que nós possamos servir um ao outro. Você vai encontrar muito bicho doido aqui dentro, você não tem ideia, você não sabe o que passa aqui. Outro dia um chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor olha uma fotografia para mim? Eu falei, oro, me dá aí. Ele pegou a tua fotografia e me deu. Quando eu olhei, eu falei, rapaz, mas esse aqui é você, não é não? É, sou eu mesmo. Eu falei, não, então deixa eu orar para você. Não, só vou orar na minha fotografia. Eu falei, não, mas você está aqui. Não, ora, o senhor falou que eu oraria na fotografia. Eu falei, não, por que você não quer que eu ore por você e que eu ore pela fotografia? Não, porque se cair, cai a fotografia, não eu. Vocês não têm noção. Eu tinha que escrever, o dia que eu resolver contar os casos que acontecem aqui nessa igreja. Tem uns irmãos aqui que vai ter capítulos inteiros. Vocês já estão pensando nos aí, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você é a igreja, você está junto da igreja. E como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Como igreja, as suas orações serão ligadas, porque o que é ligado na terra, com 2, 3, será ligado no céu. Como igreja, Jesus estará próximo a você, porque Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, onde houver 2 ou 3 reunidos, e o que se concordar na terra, será concordado no céu. É como igreja, que Jesus está em nosso meio. É como igreja, que o Pai não é meu, o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso, e até nas tentações, não nos deixe, porque se eu cair, você cai junto comigo, se eu sofro, você sofre comigo, eu não posso dizer, essa unha aqui está doendo, mas não tem nada a ver, ela está lá embaixo, você sente o corpo inteiro, nós somos um corpo, então entenda, igreja, crente, cristão e Bíblia, essa é apenas uma dosinha, porque as que estão vindo aí, nós vamos falar de arrebatamento, anticristo, falso profeta, besta, vamos falar dessas encrencas, tudo que está por vir aí, porque nós estamos às portas de tudo isso acontecer. Vamos nos colocar em pé nesse momento.